Dip. Vocês estão bem? Que louvor, né? Meu Deus. Gente, a palavra é muito simples, mas que o coração de vocês estejam abertos para ouvir a voz de Deus. Abram em Mateus 6. Quem achou, diz glória a Deus. Quem não achou, diz misericórdia. Vocês creem que Deus vai falar com vocês hoje? Amém. Vamos orar então, antes de ler. Todo mundo de olho fechado. Senhor, obrigada, Pai, pelo Teu Espírito. Obrigada, Pai, por estar aqui no nosso meio. Eu te agradeço por cada vida que está aqui. Abre os nossos corações, dos meus amigos, que eles possam ouvir a Tua voz, que eles possam acreditar que Tu está falando com eles nessa noite, que não é algo que Tu está dizendo para mim, Senhor, mas que Tu quer comunicar algo para o coração deles, que eles são amados por Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, gera esse entendimento e traz a Tua alegria, a Tua presença para aqui, em nome de Jesus. Todos acharam? Então tá. Mateus 6, 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vem em secreto, recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito serem ouvidos, que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Então orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu amo como Deus é tão perto. Ele é tão perto da gente. O nosso Deus não é um Deus distante, que criou as coisas e diz, vivam aí o que vocês quiserem viver. Ele é um Deus que se relaciona, Ele é um Deus que quer nos conhecer e nos fazer conhecido. E começando aqui desse ponto, eu não sei, assim, de quem está aqui, há quanto tempo vocês conhecem a Deus, ou se é o primeiro momento que vocês estão aqui hoje, mas eu queria dizer uma coisa: tem um Deus que já conhece vocês, que antes de vocês chegarem e apresentarem algo em oração, Ele já conhece o coração de vocês, Ele já sabe o que vocês precisam. Mas por que a gente ora se Deus já sabe o que a gente precisa? Por que Ele quer que a gente ore? É porque o nosso coração precisa. O nosso coração precisa da presença de Deus. Deus não precisa que a gente esteja na presença dEle, mas Ele quer que a gente esteja nesse lugar, porque esse lugar é um lugar de vida. A presença de Deus é um lugar que gera vida. E por isso que Ele quer que a gente esteja nele. Sabe, antigamente, no Antigo Testamento fala que existia um tabernáculo. Um tabernáculo era um lugar onde a presença de Deus estava. E em certos períodos, eles iam até lá. Uma única pessoa chegava no Santo dos Santos e daí, lá a glória de Deus estava. Só que Efésios diz que quando Cristo morreu e pagou a nossa dívida, não tem nada que nos impeça de chegar nesse lugar. Então hoje vocês podem chegar nesse lugar, no Santo dos Santos, onde a presença de Deus está. Vocês têm ideia do que é isso?
A presença de Deus está aqui, tem coisas que Ele quer falar para a gente, tem coisas que Ele quer liberar sobre a vida da Daphne, tem coisas que Ele quer dizer só para a vida da Júlia, tem algo do céu para as nossas vidas agora, e Deus quer dizer, então, que o nosso coração esteja aberto para entrar nesse lugar. Só que Jesus aqui nessa passagem, Ele diz assim, que esse é um lugar onde nosso coração precisa estar aberto e sincero. Ele não quer pessoas que fazem algo para ser reconhecido por outros. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente faz isso, só que o que Deus quer é o nosso coração. A recompensa da aparência, a recompensa de fazer algo que é bom, é só a aprovação, e às vezes nem isso. Então tu vai ter aprovação. Tu pode vir aqui, levantar a mão e dizer, Deus é o meu Senhor. Mas dentro do coração, será que Deus é meu Senhor? Será que Ele me ama? Quem será que é Ele? E as pessoas podem ver e dizer, essa pessoa, ela está aqui, ela é de Deus. Só que tu não acessou aquele lugar. Tu não acessou aquele lugar que te transforma, tu não acessou aquele lugar que te traz vida. Às vezes a gente deixa de vir num apelo, porque as pessoas vão achar que eu estou em pecado, não posso fazer isso. E daí a gente deixa de acessar aquele lugar de misericórdia, aquele lugar onde a gente se encontra, a gente derrama o nosso coração. E o que é mais importante? A aparência ou o santo dos santos? A aparência ou a presença? Sabe, isso me fere, porque tantas vezes eu busco isso, tantas vezes eu me preocupo o que as pessoas pensam, e na verdade só existe uma coisa, o que Ele pensa sobre nós. Sabe, é só isso que importa. Todas as coisas vão passar, a gente troca de escola, a gente troca de turma, a gente troca de colegas, o que é mais importante é o que Deus está fazendo. Sabe, gostei um pouco desse texto e vou abrir em Salmos 84. Acharam? Quem achou, levanta a mão aí. Então tá, então tu vai ler pra gente. Lê o versículo 1 pra gente. Quais são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos? Quem mais achou? Lê o segundo. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, clamarei ao Deus vivo. Quem é que vai ler o 3? Quem é que vai ler o 3? O pardal encontrou a casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu Deus é meu. Quem é que vai ler o próximo? O meu coração e a minha carne exultam, na verdade, é bem-aventurado aqui. Bem-aventurados é aquele cuja força até em ti, eu cujo coração se encontrar, os caminhos aplanados, quando passa pelo vale árido, faz dele uma manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparecem distante de Deus e Sião. Quem mais? O Senhor Deus dos exércitos, quem é o poderoso como tu? Senhor,
com a tua fidelidade ao redor de ti. Quem mais? Quem mais vai nos abençoar e ler pra gente? Ninguém quer ler? Ó Deus, olha com favor para o rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é o nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em Ti. Amém. Amém. Salmo 84, ele diz que existe um lugar que sacia tudo aquilo que a gente precisa. A andorinha achou uma casa e a presença de Deus é o nosso lar. É na presença de Deus que a gente encontra o que a gente precisa. Se alguém chegou aqui triste, vou te dizer, é na presença de Deus que tem alegria. Se alguém aqui chegou cansado, é na presença de Deus que tem força. Se alguém chegou aqui feliz, é na presença de Deus que tem mais alegria, alegria que sacia. É na presença de Deus que tem tudo que a gente precisa. Eu amo quando ele fala assim, como é agradável o lugar da tua habitação. Se Deus está aqui e Ele está dentro de ti, é um lugar de vida. Amém? Vamos voltar em Mateus 6. Quando a gente entende que Deus é nosso Pai, a gente consegue ir para Ele em um lugar de sinceridade. Eu sei que muitos aqui não têm um pai como referência, ou têm situações difíceis em casa, mas existe um pai diferente de qualquer outro. Um pai que é alguém que gera a nossa vida, um pai é alguém que nos cuida, que nos ama. Então, quando a gente vai diante de Deus, é com esse entendimento de que Ele me ama. E quando eu chego diante dele, eu já chego diante desse amor. Eu não preciso merecer, não é às vezes um peso como fazer uma nova amizade. Eu vou diante dessa pessoa porque eu tenho que ter algo de legal para ela gostar em mim. Não, tu já chega e tu já é amado. Então, muitas vezes a gente chega na presença com culpa, com peso. Ah, Senhor, porque eu fiz aquilo? Eu vou te dizer, nesse lugar que tem misericórdia. E é por isso que a gente chega com um coração sincero, porque é na presença dele que a gente vai receber o que a gente precisa. Se é perdão, é lá. Então, que em nome de Jesus, se algo no teu coração tem te pedido de chegar nesse lugar, se é o medo, mas eu não sei como falar com Deus, como tu fala com teu pai? Como que tu fala com as pessoas que tu ama? Senhor, eu estou aqui. Hoje meu dia foi assim, eu não estou legal. Senhor, eu estou muito bem. E ele fala assim, que nesse lugar de secreto, aquele que o vê o recompensará. Que recompensa é melhor do que a vida que há em Deus? Essa é a diferença. A diferença de que a aparência, ela só te recompensa com aprovação. Mas a presença, ela te recompensa com vida. Porque quando tu sai de lá, é Senhor, me perdoa, daí tu tem perdão. É Senhor, me ajuda, e daí tu tem nesse lugar de intimidade o que tu precisa. E essa é a recompensa. A recompensa perfeita é a presença de Deus. Sabe, eu amo perceber que o Deus soberano, o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que se interessou em se relacionar com a gente. Ele é o Deus que foi contra todas as coisas que nos impediam, nos afastava dele e nos resgatou. A gente não precisa fazer nada para merecer. O que a gente tinha para oferecer? Se a gente nem tinha nascido e ele já tinha morrido pelas nossas vidas. A gente não pode merecer, é impossível, não importa o quanto a gente se esforce. Ele já nos ama, ele já declarou coisas sobre as nossas vidas. Mas é porque a gente acessou esse lugar que a gente vai corresponder a ele. Porque ele fala assim,
perdoa as nossas dívidas como a gente está perdoando quem nos ofende. Então, nesse lugar, ele gera caráter. Nesse lugar Senhor, agora que eu vi que Tu é um Deus que perdoa, eu também vou perdoar. Porque eu conheço Ele, daí eu vivo como Ele quer. Deus não criou regras porque Ele é um Deus mau e Ele quer que a gente faça as coisas que Ele gosta. Ele é um Deus que Ele é tão bom que Ele quer que a gente seja parecido com Ele. Então, quando Ele diz, façam isso, é porque Ele sabe que é para o nosso bem. Eu nunca vou me esquecer dos meus líderes que forjaram tantas coisas no meu coração em momentos que eu era muito rebelde, ainda sou. Misericórdia. E muitas vezes era com esse amor de eu sei que o que tu está vivendo não é bom, deixa eu te mostrar o que é bom. É assim que Deus quer da gente, é assim que Ele se achega. Eu sou assim, minha filha, e eu quero que seja parecida comigo, porque nesse lugar tu vai ter o que a tua alma precisa. E também é o lugar de encontrar a vontade. Alguém aí lê para mim o versículo 10. Quem é que vai ler o versículo 10 para mim? A gente vai parar a pregação. Tem alguém? Mateus 6:10. Vai ler, Bela. Vai abençoar a nossa vida aí. Esse tu? Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Então esse é o lugar onde a gente encontra a vontade de Deus. E às vezes a gente vive nossos dias e a gente não sabe quem a gente é. A gente não sabe o que vai ser dos nossos dias, mas é nesse lugar da presença de Deus que a gente encontra a vontade. E às vezes a gente tenta fazer as coisas na nossa força. Mas existe um lugar onde a gente ouve o coração de Deus e o que Ele pensa sobre nós. Senhor, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu gosto, mas os meus colegas disseram que eu sou isso. Mas lá na escola falaram que eu sou assim. Falaram que a minha risada não é legal. Falaram que eu me visto muito mal. Falaram que eu sou chato. Existe um lugar onde Deus diz qual é a vontade dEle para as nossas vidas, aquilo que Ele pensa sobre nós. E muitas vezes a gente está vazio, a gente está se sentindo abatido e triste porque a gente não está indo nesse lugar. A gente não está indo no lugar onde existe palavra de vida sobre as nossas vidas. A gente não está indo no lugar onde existe identidade. E isso não é para ser um peso. Porque aqui está falando como é agradável o lugar da tua habitação. Então não é um peso, é um lugar de paz. E por último, é um lugar de colocar as nossas necessidades. E é um lugar de pedir para que Deus nos cuide, livra-nos do mal. Então é porque eu acessei esse lugar que eu peço, venha ao teu reino. É porque eu estou nesse lugar que eu consigo cantar aqui, Senhor, vem, Maranata, Tu é o meu Deus. E eu sei que muitas vezes a gente chega aqui e a gente ouve músicas que a gente não entende. Só que quando a gente está nesse lugar, na presença de Deus, acessando o coração de Deus, ouvindo o que Ele pensa sobre nós, aquilo que vem dEle, a gente é forjado nele, o nosso caráter é forjado nele, que a gente consegue cantar e pedir, vem, Senhor. E por último, eu queria abrir com vocês em Salmo 63. Salmo 63. Todo mundo achou? Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco incessantemente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca e exausta sem água. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de novo. Coloquem a mão sobre o coração de vocês. Acalma os pensamentos agora. E orem. Senhor, eu te peço pelos meus amigos.
Gera neles, Senhor, um coração onde eles consigam estar nessa presença sem culpa. Tira, Pai, todo pensamento que não permite que eles tenham essa sede, que impede eles, Senhor, de estar diante de Ti. Pai, que eles possam se ver com os Teus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Que esse texto, Senhor, venha alimentar o coração deles, eles possam, Pai, entrar nesse lugar em paz, sabendo que a Tua presença está aqui e que esse é o melhor lugar do mundo. Em nome de Jesus. E ele continua: eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro de ti e penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, canto de alegria, sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção? A Bíblia fala que não tem um lugar onde a gente possa se afastar de Deus, onde Ele não esteja. Não tem um lugar onde a presença dEle não esteja. Tu pode subir os céus e Ele vai estar lá. E tu pode descer no lugar mais baixo possível e a presença dEle está lá. Tu pode estar sozinho no teu quarto e a presença dEle está lá. Tu pode estar sozinho, só você e a presença dEle está lá. Tu pode estar na escola, rodeado de pessoas, a presença dEle está lá. Não tem um lugar dentro da tua alma que tu possa te esconder e Deus não te veja. Ele está em todos os lugares. E não tem um lugar onde a presença dele não possa te tocar. Às vezes, as formas que Deus falou comigo foi no banheiro do trabalho, chorando e dizendo: olha, Senhor, hoje está difícil, me ajuda. Às vezes foi na escola: nossa, Deus, não tive um dia legal, me ajuda. Porque aqui o salmista diz que dia e noite o coração dele, a gente cantou sobre isso, dia e noite o coração dele estava cheio dessa verdade, ele queria buscar essa vida e ele queria buscar esse lugar. Então que isso seja gerado no nosso coração, que nessa noite a gente possa acessar esse lugar onde a gente ouve a voz de Deus e a voz de Deus forja o nosso coração e a gente encontra descanso, alegria, mas que ao longo da semana também seja esse lugar. Que quando a gente ouvir coisas pesadas que doam o nosso coração, a gente também busque esse lugar. Que quando a gente tiver dúvidas, a gente também busque esse lugar. Que quando a gente acordar, a gente também busque esse lugar. Que dia e noite o nosso coração esteja aqui. Porque esse é um lugar que gera vida. Ele é melhor do que qualquer coisa. Eu sei que às vezes tem coisas que podem parecer ser boas. Mas em Deus, que a nossa alma se apegue a Ele. Em nome de Jesus. Por fim, Mateus 6, ele também fala de um lugar secreto. Um lugar a gente é visto só por Ele. Um lugar a gente não precisa se esforçar. E eu vou frisar isso de novo. A nossa geração é uma geração que se esforça muito para ser algo, para parecer algo, para ser legal e para as pessoas gostarem da gente. Mas Deus, Ele já pensa algo sobre nós. Vocês têm noção que antes de vocês nascerem, Deus já disse algo sobre a vida de vocês? E quem aqui sabe o que Deus disse sobre vocês? Quem aqui sabe aquilo que Deus pensa sobre vocês? O Deus que criou o universo pensa algo. Pensa algo sobre o Mateus? Pensa algo sobre a Samantha? Ele pensa algo sobre vocês. Então que nessa noite a gente busque ouvir do coração dele aquilo que ele pensa sobre nós. Que a gente busque no coração dele essa alegria que satisfaz, que fala: a tua presença me satisfaz. Então eu não preciso de mais nada. Que em nome de Jesus, nessa noite a gente encontre nesse lugar a direção que o nosso coração precisa, a vontade que o nosso coração precisa. Não é sobre saber falar palavras bonitas e fazer orações muito legais. É sobre acessar o coração dele. Porque ele quer isso. E daí ele continuava ali naquele texto dizendo: e por isso eu vou levantar as minhas mãos.
Porque eu vou estar tão cheio de vida que eu vou conseguir levantar a minha mão e dizer: Senhor, Tu é o meu Deus. Então que nessa noite toda aparência não venha a prender o nosso coração, mas que a gente venha se sentir livre para encontrar essa presença, livre para ouvir do coração de Deus o que Ele pensa sobre nós, a ponto dele forjar o caráter dele nas nossas vidas. Que nessa noite a gente possa ouvir de Deus aquilo que Ele pensa da gente, aquilo que Ele tem para a gente. Ele é um Deus que Ele é perto. Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que quer se relacionar com todos os nossos dias. Ele está falando hoje com vocês, mas amanhã, de manhã Ele também vai querer falar. E daí terça-feira, de noite, Ele também vai querer falar. Todos os dias. É isso. Posso? Então tá, gente. Não sei se vocês vão apagar as luzes, se vai ter louvor, mas eu quero fazer alguns convites para vocês. Primeiramente, quem nunca esteve nesse lugar, não precisa ter vergonha, mas se tu quer estar nesse lugar onde tu ouve a voz de Deus e tu ouve aquilo que Ele pensa sobre ti, se tu quer estar nesse lugar onde os pensamentos